No exercício 5, antes de passar à execução dos sólidos em si, eu vou explicar como é que eu, se tiver que construir uma figura plana, no caso um triângulo, ou dois triângulos, neste caso, que serão equiláteros, e tendo dois vértices, como é que eu chego ao terceiro vértice, em verdadeira grandeza, e depois como é que eu passo à perspectiva desses vértices. Porque se nós pensarmos neste processo, que aqui está, até aqui, se eu tiver as coordenadas dos pontos, é fácil marcar a perspectiva dos pontos. Mas antes de fazer esse recurso, eu vou ter que explicar como é que eu faço a graduação dos eixos. Já sabem que o eixo Z e o eixo Y estão em verdadeira grandeza, o eixo Y é o único que tem que ser rebatido. Então eu tenho Y rebatido. Também sabem que esta indicação de 50 graus é fundamental. E então, eu posso chegar aqui, por exemplo, eu vou marcar com uma cor mais ligeira, eu tenho aqui 50 graus, e se eu quiser, por exemplo, eu vou só construir o ponto R, tem 6 da abscissa, então eu chego aqui e marco, a partir da origem 6 da abscissa, já sabem que todos estes pontos à partida têm que ter abscissas positivas, nós estamos a trabalhar no primeiro diedro, sempre. Agora, dizem-me que tem 2 de afastamento, eu sei que o R1 vai ter que aparecer numa paralela ao eixo Y, então chego aqui e marco 2 de afastamento sobre o Y rebatido, tenho 2 rebatido, vou transferir numa paralela a esta direção de 50 graus, aqui tenho a perspectiva de um ponto de afastamento 2, e se eu quiser construir o ponto R, eu aqui vou ter R1, como eu sei que a cota é 0, tenho aqui R2 e aqui vou ter a perspectiva do ponto R. Por isso, sempre que eu tenho as coordenadas perfeitamente definidas dos pontos, é muito simples. Mas acontece que há um ponto qualquer deste, se isto é um triângulo equilátero, eu tenho aqui o R, tenho aqui o Q, e eu vou ter que construir aqui um pontinho que eu vou designar por T. E eu não posso construir isso aqui, não tenho forma de fazer isso, então o processo é muito simples. Eu vou ter que ir à procura de uma coisa que se chama as retas, a direção de afinidade, que é aquilo que me permite transferir, depois de um segundo rebatimento do plano, do eixo Y, no fundo será o eixo XY rebatido, o plano coordenado, eu tenho que ter uma figura que se chama direção de afinidade. E então o que eu faço é fazer um segundo rebatimento do eixo Y, em que então vou ter Y' rebatido, que no fundo se assemelha àquilo que nós fazemos quando temos o sistema de dupla projeção ortogonal. E agora eu tenho que fazer ponta seca do meu compasso na origem, vou abrir até este ponto do Y rebatido, ou seja, onda reta a 50 graus com Y, direção das projetantes, cruza o eixo Y rebatido, pego nesta distância, rodo até ao eixo Y' rebatido. Se eu unir este ponto com este ponto, em que os 50 graus que eu marquei cruzam Y, eu vou ter a tal direção de afinidade, a tal reta D. Para que é que isto me serve? É que, no fundo, eu agora, se quiser, posso construir o meu ponto R em verdadeira grandeza. Como? Basta só pegar nestes 2 cm, marcá-lo aqui. Então eu aqui vou ter R1 rebatido. Se eu quiser fazer a demonstração do R1, eu puxo até ao Y' rebatido, e eu poderia, a partir daqui, fazer isto. Paralelo à direção da afinidade, eu marcaria aquele ponto que depois me permitia marcar aqui o R1 e o R. Vamos ver como é que eu vou fazer em relação ao ponto Q. O ponto Q tem 6 de abscissa, por isso vou ter aqui Q0 coincidente com Q2. Tem 8 de afastamento. Em vez de marcar aqui, que poderia depois fazer o processo que vocês já conhecem, eu vou marcar os 8 cm aqui. Então aqui vou ter Q1
rebatido. Como é que eu agora chego ao Q1 em perspectiva? Um dos caminhos será transferir do Q1 rebatido até ao Y, linha rebatido. Utilizar a direção de afinidade para transferir deste ponto para o Y. Certo? E depois só tenho que transferir este 18 para a linha paralela ao Y que sai do Q0. E então eu aqui vou ter Q1 coincidente com Q. Por isso, esta é outra das formas de chegar ao meu ponto Q. Isto tudo serve para quê? É porque se eu tiver que construir aqui um triângulo equilátero, em que eu aqui irei ter o tal pontinho T, aqui será T1 rebatido, eu agora vou ter que colocar o ponto T em perspectiva. Para isso, primeira das coisas, tenho que vir do T1 rebatido até ao X. E aqui vou ter T0 coincidente com T2. Vou ter que traçar uma paralela ao Y. E agora vou transferir do T1 rebatido para o Y' rebatido. Vou transferir do Y' rebatido para para o eixo Y. E depois, deste ponto que eu acabei de marcar no eixo Y, eu vou traçar uma paralela ao X, que quando cruza esta linha que eu acabei de marcar, eu vou ter o meu ponto T1 coincidente com T. Por isso eu acabei de encontrar a perspectiva dos três pontos que me definem o meu triângulo equilátero. Está a ver? Agora vamos ver. Se eu quiser marcar o ponto C sem fazer a marcação direta no eixo Y rebatido, transferindo depois para o Y, que é para depois traçar o paralelo a X. Então, muito simples. Tem 6 de afastamento. Então, eu aqui vou ter o ponto S em verdadeira grandeza. Vou transferir para o Y'. Do Y' vou transferir segundo a direção de afinidade para o Y, e depois, como eu sei que o ponto S está na mesma linha, está aqui está S0 coincidente com S2, então deste pontinho que eu acabei de marcar, eu vou transferi-lo para aqui. Então encontrei o ponto S, que está aqui deste lado, e vou ter S1 coincidente com S. O que é que me fica a faltar? Fica-me a faltar este ponto, porque agora dizem-me está aqui o S e existe aqui um ponto K, que eu digo que existe um ponto K, que é o segundo triângulo. Então, eu venho aqui, construo o meu ponto K em rebatimento, vou ter que transferir este ponto K, rebatido para o eixo de X, uma paralela ao Z, e aqui, e ao Y, melhor dizendo, e aqui vou ter K0 coincidente com K2. Agora vamos colocar o ponto K em perspectiva. Então, tenho que traçar paralelo ao Y, como habitualmente, a partir do K0, vou ao K1 rebatido, transfiro numa paralela ao X até ao Y' rebatido, utilizando a direção de afinidade, transfiro para o Y, e agora tenho que transferir aquele ponto que acabei de marcar no Y, que é este, para ali. Então acabei de encontrar o meu ponto K1 coincidente com K. A partir daqui eu já posso definir o meu segundo triângulo equilátero. Por isso eu já tenho os dois triângulos que servem de base
ao meu sólido. A partir daqui, eu sei que as alturas dos pontos, a altura dos sólidos, um tem a altura 9, outros têm a altura 5. As alturas são marcadas segundo o eixo Z, por isso só tenho que traçar paralelas a Z e marcar a verdadeira grandeza. Vou só fazer o exemplo. Por exemplo, ponto K tem 5 de altura. Esta aresta que sai daqui. Ponto R tem 5 de altura, mas também tem 9 de altura. E então, eu consigo construir os meus dois sólidos a partir desta informação. Como eu tenho que fazer desaparecer as linhas invisíveis do sólido, há qualquer coisa parecida com isto. Bom.